Oi, gente, Rafa Bolos, e bora prensar esse bolinho comigo? Tô um pouco engripada porque o tempo aqui tá bem frio mesmo. Essa forma que eu utilizei aqui é a 25 por 10, tá? Essa massa que eu tô utilizando aqui é a pão de ló. E pro pessoal que às vezes tem medo de assar em forma alta, gente, não tem problema, tá vendo? Eu sempre utilizo aqui formas altas, você sempre vê bastante formas altas, que é as minhas preferidas, tá? Não tem problema, eu vou cortar essa massa aqui com vocês vão ver direitinho que assa, tá? Não tem problema nenhum. Eu não untro as minhas laterais, eu coloco só o papel manteiga no fundo. E aí, por isso eu sempre tenho que passar a faquinha na lateral das formas, porque eu não unto. Olha pra vocês verem a altura dessa massa, gente. Olha que coisa mais linda. Eu vou cortar ela aqui, vocês vão ver por dentro também. Sem dúvida, essa massa pão de ló é a minha queridinha. Eu amo ela de paixão desde que eu comecei, né? Eu utilizo essa massa. Eu vou tirar aqui esse topinho pra... Eu ia tentar acertar e também pra nivelar. Pra nivelar, porém, ficou mais torto que tudo. Mas, gente, por que eu sempre aconselho vocês a tirar o topinho? É claro que não precisa tirar do jeito que eu tirei aí, né? Mas o topo, esse topinho da massa, sempre dificulta a gente a molhar. Você vai molhando, molhando, e assim, não entra água, assim, sabe? Não entra o líquido, né? Porque às vezes a gente molha com água com leite condensado, ou com refrigerante, ou com outras coisas. Então, essa camadinha de cima não permite que fique molhadinha a massa. Por isso que eu sempre tiro dos meus bolos, entendeu? Sempre tiro por isso, porque senão não vai ficar molhadinha. E aí eu vou cortar aqui, eu vou cortar em 3 camadas, né? 3 camadas aí. Gente, olha essa massa, que coisa mais linda. Fica perfeita, fica super fofinha, fica assadinha no meio. Eu vou mostrar aí pra vocês, tá? Não tem perigo de ficar cru. O único problema dessas formas altas é porque ela leva um tempo maior pra assar, tá vendo? Mas tá vendo que tá super assadinha no meio. Só leva um tempo maior. Então, assim, você só tem que ter paciência que vai assar. Tem pessoas que falam assim, ai, mas as formas altas não assam direito. Claro que assa, gente. O problema é porque, assim, as pessoas às vezes vai assar numa forma alta e quer comparar o tempo com uma forma menor. Quanto menor a forma, mais rápido vai assar. Isso aí é fato, né? Então, se você colocar lá numa forma alta, não precisa colocar igual eu já... Eu no começo o pessoal falava, tem que colocar um bico de confeitar no meio da massa, tem que fazer não sei o que, papel alumínio, papapá, papapá, e eu fazia até isso no começo. Mas depois eu vi que não tem necessidade, entendeu? E aí tirei. Nunca mais eu precisei usar bico, nem papel alumínio, nem nada. Olha pra vocês verem essa massa, como é que tá assada. Tá vendo? Coisa mais linda. E quem quiser, tem vídeo aqui ensinando essa massa pão de ló, tá? Dá uma olhadinha aí. Porque tem vídeo de eu ensinando. Agora a gente vai prensar o nosso bolinho. Eu vou fazer fatias, né, pra vender. E eu não tinha aquela forminha que você já faz no tamanho certo pra cortar. Aí eu vou fazer nessa forma e depois dividir em 2. Olha que tudo essa massa. Esse recheio que eu vou estar utilizando vai ser uma ganache de chocolate e um brigadeiro de maracujá, tá? Vou estar utilizando essa combinação aí desses 2 sabores, que pra mim é perfeito. Vou molhar a minha massa, lembrando que essa massa pão de ló, né, ela é uma massa que realmente ela exige uma quantidade de líquido maior pra não ficar seca, porque senão o bolo fica seco, tá? E é só molhar com cautela, gente, pra você não molhar exageradamente e nem deixar o bolo seco, né? Aí eu vou vir aqui com a minha camada. Eu vou começar com a de maracujá. Eu amo brigadeiro de maracujá, amo todos os recheios. Falei de maracujá e depois troquei e comecei com a de ganache. Se vocês quiserem, depois eu trago um videozinho desse recheio de ganache. É maravilhoso. Muito bom também. O bico da manga ficou bem curtinho, então acabou dando um pouquinho de trabalho na hora de passar.
Mas, gente, olha a textura desse creme, dessa ganache. Ai, é muito bom. Vou colocar todo o recheio. Eu fiz aqui, essa camada foi 400 gramas de recheio. Que eu coloquei, de recheio não, de chocolate, né, pra fazer essa ganache. Aí eu coloquei 400 gramas. A textura desse recheio ficou maravilhosa. A cor também, olha que cor mais linda. E aí, ó, uma ganache cremosa, só espalhar. Ó, não dá trabalho nenhum, não sai puxando o recheio. Ó, que coisa mais linda. O pessoal aqui pede muita fatia, eles gostam de fatia. Então, vira e mexe de vez em quando eu faço. Vou molhar, ó, perceba que eu molho bem molhadinho, ó. Vou molhar, molho os dois lados, tá? Ó. Ai, Rafa, tá molhando demais. Tô... Não, gente, a massa pão de ló, ela é uma massa que exige líquido, sabe? Então, eu, por exemplo, esses tempos eu fui numa festa, não é falando mal da confeiteira. A massa tava maravilhosa, era pão de ló, super fofinha. Só que quando o recheio também tava muito bom. Não tava enjoativo, tava bem suave. Só que a única coisa que eu notei que faltou foi molhar o bolo. Porque o bolo tava muito seco. E essa massa pão de ló, ela é muito fofinha. Só que se você não molhar ela direitinho, não é encharcar pra ficar aquela papa, que você comer aquela papa. Mas se você não molhar ela direito, ela fica também muito seca. Aí você tá comendo o bolo entalando, sabe? Tava tudo perfeito, porém a massa literalmente parecia que não tinha sido molhada. Agora eu vou vir com a segunda camada de recheio. Esse aqui é um brigadeiro de maracujá. Tá mais molinho, né? Ó. Tá mais cremoso. Eu sou apaixonada por tudo que leva maracujá. Eu acho que fica assim maravilhoso essa combinação do azedinho, sabe? É bem gostoso. Aqui para essa camada que eu fiz uma receita, um creme de leite, um leite condensado e 2 cremes de leite para fazer essa camada de maracujá. Então foi um leite condensado e 2 cremes de leite, que é a minha medida padrão para qualquer recheio que eu faço. Então, vou espalhar aqui. Esses pontinhos pretos que vocês estão vendo aí a sementinha do maracujá, porque eu coloquei saborizante, né? A pasta de maracujá nesse recheio. Ó, molhei. Eu sempre gosto de molhar os dois lados, porque se você molha um lado e não molha o outro, o lado que você não molhar vai ficar seco sim, gente. E bolo seco ninguém merece. Ó, deu uma apertadinha. Rafa, por que você coloca o plástico? Tem necessidade? Não tem necessidade de colocar o plástico, gente. Mas eu gosto de colocar porque eu acho que na hora de tirar facilita bastante sem estragar o bolo e o recheio, sabe? Então, assim, pode precisar também ser o plástico, mas eu acho mais prático. E aí eu vou pesar pra vocês verem quanto deu. Eu vou levar na geladeira para só no dia seguinte eu fazer as fatias, tá? Então fica ligadinho aí que já eu posto o vídeo dessas fatias. Deu 2.800. Beijo.